Desde 2020, uma série de organizações não governamentais tem encabeçado com sucesso uma ofensiva no Supremo Tribunal Federal, junto de partidos como PSB, PT e PSOL, para restringir a presença da polícia nas comunidades do Rio de Janeiro. As operações policiais foram engessadas e, para ocorrer, precisam envolver casos absolutamente excepcionais, seguindo uma série de formalidades e burocracia. Como resultado desta camisa de força imposta à ação da polícia nas favelas ou comunidades, esses locais, muitos deles, têm se transformado em refúgio para o crime organizado. Segundo o procurador de Justiça do Ministério Público do Rio de Janeiro, Marcelo Rocha Monteiro, em depoimento à reportagem da Gazeta do Povo, criminosos de outros estados, especialmente ligados ao narcotráfico, passaram a migrar para o Rio por questões de segurança. Questões de segurança deles. Segurança para organizarem e cometerem os crimes, refugiados em áreas livres do alcance policial. Para demarcar território, essas facções multiplicaram a construção de barreiras na entrada das comunidades, agora não mais barreiras improvisadas, mas verdadeiras obras de engenharia construídas à luz do dia, com concreto armado e aço, aproveitando a ausência de uma presença policial mais ostensiva. Essas barreiras impedem não apenas o acesso de viaturas da polícia, mas de qualquer veículo, sejam prestadores de serviços como água, internet e luz, sejam ambulâncias e bombeiros. Só entra na comunidade quem o crime organizado permite, com evidente prejuízo para os moradores. A proibição da polícia subir o morro foi dada pelo ministro Edson Fachin, do STF, há 3 anos, durante a pandemia do coronavírus, depois de ações policiais que resultaram na morte de 2 adolescentes nos morros do Salgueiro e da Providência. A decisão liminar de Fachin acabou depois referendada pelo restante do STF e dura até hoje, apesar do fim da pandemia. Obviamente, ninguém defende abusos em ações policiais, nem acha tolerável a morte de inocentes, ainda que isso possa ocorrer excepcionalmente em situações de guerra, como é o caso do embate entre a polícia e o crime no Rio de Janeiro. Abusos têm de ser punidos com o rigor da lei. Pronto. O problema é que esse engessamento da polícia do Rio leva em consideração estatísticas de violência distorcidas por ONGs, que classificam qualquer enfrentamento com morte de 3 bandidos como uma chacina. Um exemplo dessa generalização está no confronto do Jacarezinho em maio de 2021, que resultou em 28 mortes após extenso confronto entre policiais e narcotraficantes. As ONGs tratam o episódio como um massacre. No entanto, o que a Força-Tarefa do Ministério Público e da Justiça que investigou o episódio concluiu? Concluiu, abre parênteses, que não foram encontradas evidências capazes de indicar a prática de crime por parte dos policiais nos casos relacionados, com a conclusão para mortes decorrentes de confronto armado. Em relação à operação, a Justiça aceitou apenas 2 denúncias, uma contra 2 policiais por homicídio doloso e fraude processual em relação a uma das mortes, e outra contra traficantes responsáveis pela morte de um policial civil durante a operação. O Tribunal de Justiça confirmou, ao fim e ao cabo, que os policiais agiram em legítima defesa em 26 das 27 mortes de criminosos. Encasteladas nas favelas, empoderadas com armas de alta capacidade de destruição, as facções tornam a cada dia mais difícil a intervenção do Estado. Em maio de 2022, após trabalho de inteligência, a polícia agiu para impedir a migração em massa de uma das facções da Vila Cruzeiro para a Rocinha. Os bandidos já estavam à espera e reagiram com fuzis e granadas. Houve intenso confronto e 23 mortos. Dentre os mortos, lideranças de facções das regiões norte e nordeste do país, abrigados no Rio. Para as ONGs, no entanto, uma outra ação brutal da polícia que não poderia ter acontecido. O problema é que o Ministério da Justiça, de Flávio Dino, tem usado estatísticas distorcidas pelas ONGs para fundamentar as suas decisões. O ministro afirmou que um relatório da ONG Redes da Maré foi base do lançamento do Programa Nacional de Segurança Pública pelo governo Lula em março deste ano. Essas ONGs, associadas a entidades de esquerda,
com discurso anti-polícia, produzem documentos em que misturam dados oficiais com levantamentos próprios para embasar pedidos de afastamento das forças de segurança das comunidades. Recentemente, este alinhamento de algumas ONGs ao interesse de criminosos ultrapassou todos os limites. A Polícia Civil descobriu um bunker do crime dentro da sede da ONG Multiplicação Social. Foram presas 17 pessoas e apreendidos 17 fuzis, granadas, grande quantidade de munição e de drogas. O bunker tinha até porta automática, acionada por controle remoto, para maior comodidade dos criminosos. A suposta prestação de serviços sociais era só uma fachada para esconder armamentos e gente procurada pela justiça. Para especialistas em segurança pública ouvidos pela Gazeta do Povo, as restrições do STF às operações policiais têm ajudado a consolidar a ideia dos criminosos de que eles têm soberania sobre as comunidades, que podem se armar cada vez mais fortemente e que têm legitimidade para ocupar aquele território. Um coronel da Polícia Militar relatou à Gazeta do Povo que no grupo tático comandado por ele, 55% dos agentes foram mortos ou feridos em combate, uma estatística que só tem paralelo em tripulações de submarinos alemães na Segunda Guerra Mundial. Ironicamente, ao impor uma série de restrições às operações policiais nas comunidades dominadas pelo crime, o STF, maior autoridade judicial no país, referenda e chancela a existência de uma terra sem lei. Olha, tem um link aqui na descrição do vídeo em que você assina a Gazeta do Povo no plano anual e ganha de brinde o livro 51 Leis Absurdas do Brasil que você não conhecia, do autor André Costa. Isso mesmo, você vai receber o livro em sua casa. Essa oferta é exclusiva para quem nos segue aqui no YouTube. E como o que mais temos visto ultimamente são decisões judiciais e leis, no mínimo estranhas, esta obra vai ajudar a explicar muita coisa. Então, clique no link e aproveite. Você vai ler colunas como Deltan Dallagnol, Sérgio Moro, Guzzo, Tamea Danelon, Cristina Gramel e mais de 40 colunistas por apenas R$ 16,50 ao mês por um ano inteiro. E ainda vai ter depois 10% de desconto na renovação. Não perca esta oportunidade.